E aí, beleza? Bom, sem muita enrolação, acho que se você chegou aqui e está querendo aprender a jogar de Trash, não tem muita gente na internet, no YouTube, Twitch, afins, que seja main suporte de fato, né? A galera sempre quer ser o playmaker da vida e tal. O boneco que vai pegar todas as kills e vai, teoricamente, né, carregar a partida. Né? Mas uma coisa curiosa que vocês têm que ter em mente é que grande parte das partidas quem carrega, na verdade, é o suporte. Tanto por controle de visão, por setar play, por interceptar play e tal. Né? Enfim, vamos lá. Jogando de trash é o seguinte. Vamos pela passiva. Quando morre. Quando morre minions, monstros da jungle e campeões. Tá escrito aqui, ó. Minions, monstros da jungle e campeões. Ele pode dropar uma alminha, tá? Uma alminha, ela parece uma orbzinha azulzinha, tá? Eu tirei o spawn de minions, enfim, não vai ter um minionzinho aqui pra morrer. E quando ela dropa essa alminha, você ganha 1 de AP e 1 de armadura. Detalhe importante da passiva do Thresh que muita gente não sabe. É quando você vai sair... Por exemplo, eu tava aqui no bot, eu saí do bot e vim aqui gankar top. Tem uma wave aqui, certo? Tá o meu aliado. Como é que põe um bonequinho aliado aqui, Jesus? Tá o meu aliado aqui, lutando com o carinha aqui. Tem minions em volta dele, certo? Morreu um minionzinho aqui e dropou uma alminha. Cara, se esse cara aqui, o teu inimigo, não tem visão do mato da onde você tá, ou da fog, que for, se ele não tem visão sua, ele não tá vendo a alminha no chão do lado dele. Se você der um passo pra cá, ele vai ver a alminha no chão. Certo? Então, se ele tem visão sua, ele tem visão da tua passiva. Se ele não tem visão sua, ele não tem visão da tua passiva. Beleza? O que? O que? Ele taca uma skill que é um grab, certo? E quando você acerta, você reduz o cooldown. Não importa se você acertou um minion ou um champion, você vai reduzir o cooldown. Aqui, ó, piscou 9 segundos, tá vendo? Quando você acerta, o cooldown é menor. Piscou 5, certo? O que? Ele vai dar um stun, vai puxar 2 vezes. E se você apertar de novo, você vai até o alvo, certo? Você pode usar isso pra iniciar play, pra cancelar plays, por exemplo. Se eu tô aqui e um Zed me ulta, eu vou esperar meio segundinho e vou castar o Q pra trás, que o Zed sempre cai atrás de mim. Isso funcionava pro Master Yi também, mas enfim, agora o Master Yi escolhe pra onde ele vai sair. Você tem que usar isso de forma criativa com o teu conhecimento do teu campeão e do campeão do inimigo, certo? Não tem muito como eu te dar a receita do bolo aqui, porque simplesmente não dá, cara. Não, é muita possibilidade, é muito champion. Mas basicamente, se o cara der um dash, você consegue pegar ele no meio do caminho, por exemplo. O Lee Sin tá aqui, ele vai pular no cara e você joga aqui enquanto ele tá pulando, você pega ele no meio do caminho, tá? Enquanto o cara tiver, por exemplo, o Zed apertou R, enquanto ele estiver invisível, eu não consigo acertar ele, tá? Tem que acertar bem na hora que ele cair. O Zed é um exemplo, mas enfim, tem inúmeros outros. Isso aqui você consegue cancelar TP no iniciozinho do cast, você consegue cancelar o cara que tá indo na ult do Ryze. O Ryze ultou, você acertou o Q no cara, esse cara fica. Certo? Ele entrou em controle de grupo, enfim. São exemplos, mas enfim. O Q do Thresh é basicamente isso. Quando você castou o Q, você consegue usar as outras habilidades, tá? Seja ela qual for. Bom, uma parada... Não, depois eu falo de combo, mas enfim. O W. O W ele serve pra 3 coisas, vai. Primeira coisa, reposicionar teu aliado. 4 coisas, né? Pra falar a verdade. Primeira coisa, reposicionar teu aliado, certo? Segunda coisa, te dá shield. Quando você joga no teu pé, ou quando teu aliado pega e vem até você, e você entrar no range da lanterna pela primeira vez, tanto você quanto ele vai ganhar shield. Ele vai ganhar o shield quando ele chegar na lanterna, e você vai ganhar o shield quando ele chegar com a lanterna em você. Uma coisa muito comum que eu faço nas minhas trocas lá no bot, no early game, principalmente, é pegar, comprar uma troca level 3, e quando o cara achar que eu vou morrer, eu dropo uma lanterna no meu pé, eu ganho o shieldzinho.
Aí muitas vezes eu ganho a troca porque o cara ele não espera que o Thresh vai conseguir ter um shield. A galera não imagina que o Thresh tem um shield, isso é bizarro. Isso me garante muita kill, tá? Então visão, repouso no aliado. Calma aí, repouso no aliado, ganha shield. Visão, a lanterna te dá visão, tá? Onde ela caiu. Isso serve pra champion. Isso serve pra objetivo. Tá vendo? É que o range dela é bem pequenininho, mas se eu jogar aqui no Baron, ó, e sair da visão, eu continuo tendo visão, tá? Champions como o Lee Sin, por exemplo, ele consegue dar o W na tua lanterna, ela é um target. Se eu não me engano, a Catarina também consegue pular na lanterna, enfim. A lanterna é um target. E, por fim, a última funcionalidade da lanterna, que a galera não usa muito, mas tem. Vamos supor que teu aliado tá puxando a wave aqui, teu inimigo tá aqui. Ele tá puxando os minionzinhos aqui. E você quer dar B. E esses minions tem uma wave inteira, então provavelmente vai dropar uma ou duas alminhas. Então você deixa a lanterna lá, pro teu aliado. Ele vai limpar a wave. E as almas que droparem próximo da lanterna, até um pouquinho fora do range, ela vai puxar pra dentro da lanterna e você vai receber as alminhas dessa passiva, entendeu? Então você deixa lá pro teu aliado. Deixa lá pro teu aliado puxar a wave, pegar. Aí você já pega as alminhas e ele já se reposiciona pra dar B junto com você depois. O E. Tá vendo que aqui tá Flay? Não sei em português como é que chama, deve ser. Não sei. Enfim, ele tem 3 estágios: verdinho, amarelinho e vermelho. Ele vai carregando depois que você gasta o auto-ataque. Então essa é a passiva do teu E. Tá verdinho, ó. Ele vai dar um bônus mágico no próximo ataque. E esse bônus vai aumentando. Quando tiver amarelo vai dar mais e quando tiver vermelho vai estar no máximo. Certo? O E, você consegue usar ele pra puxar inimigo e pra empurrar inimigo, tá? Se eu jogar o mouse pra trás do champion que eu tô enfrentando, eu vou puxar ele pra mim. Se eu jogar na direção do champion que eu tô enfrentando, eu vou empurrar ele. Então, quando uma Kali vier te ultar, quando ela apertar o R, que ela vier toda pulandinha, você dá um E pra frente, você cancela a vinda dela. Ele se tacou o quê? Você espera. Quando ele castar de novo o quê? Você dá o E, ele vai ser cancelado no meio do caminho e vai ficar fudido. Não vai te dar o dano, vai ficar lá atrás. Por isso que Thresh, por exemplo, é tão forte contra a Leona. A Leona vai pular em você, você vai tomar o stun, mas você consegue cancelar ao mesmo tempo, certo? Isso é noção de matchup, tá? Não tem muito o que fazer. Mas são só exemplos do que dá pra fazer com o kit do boneco. Então é isso, o E dá slow. E tem a passivinha do dano extra. E a ultimate. A ultimate ele vai levantar essas paredes. O primeiro champion que bater nessa parede, ele vai tomar dano e slow. Os demais vão tomar só slow, tá? Não tem dano pra 2, tá vendo? Você provavelmente já passou por isso, tá? Você viu o Q do Thresh passando aqui, passou do lado do teu boneco e te acertou. O que acontece, cara? Eu vou te ensinar como ser um Thresh roubado. Você nunca vai mirar no boneco. Esquece o boneco. Esquece o boneco, cara. Imagina que o boneco é um quadrado. Exato. Imagina que o boneco é um quadrado. Aqui vocês estão vendo meu mouse como o cursor do Epic Pen, que é uma ferramenta para desenhar na tela. Deixa eu apagar esse negocinho. Mas a ponta dele tá no mesmo lugar que fica a setinha, tá? Então, enfim, ele é só para eu poder desenhar. Olha aonde tá o meu mouse, a pontinha dele. Ó. Olha onde tá e o bonequinho já ficou vermelho. Ele já virou um target. Entendeu? Então aqui, ó. Aqui começa a hitbox. Aqui acabou. Aqui começa a hitbox. Aqui começa a hitbox.
E aqui começa a hitbox. Então, eu jogando o Q dentro dessa área, eu sempre vou acertar. Entendeu? O boneco estando dentro dessa área aqui, ó. Ele é o target inteiro, tá vendo? Então, você tem que ter muito isso em mente quando você vai jogar de trash, cara. Quando você vai jogar com um boneco que casta spells, você não tá vendo ele de frente. Imagina que isso aqui é uma parede. E aqui tem um carinha. No LoL, você não vê ele de frente. Então, né, você tá aqui em cima. Você não tá vendo ele de frente. Melhor. Você vai estar aqui embaixo. Você não tá vendo ele de frente, você tá vendo ele de ângulo. Então, esse chão aqui que ele tá em pé, na verdade ele tá em pé assim, ó. Entendeu? Ele tá em pé na diagonal. Por quê? Porque a gente tem um monitor e a gente vê as coisas em 2D. Você acha que você tá vendo em 3D, mas você de fato não tá vendo em 3D, entendeu? Então, a área do pezinho do boneco que você acha que cabe em um lugar, na verdade ela cabe em outro. Então a hitbox, ela é angulada, tá vendo? Ó? Se eu fosse fazer a hitbox do boneco aqui, ó, que é aquele quadradinho que eu desenhei antes, você consegue perceber que ela faz uma parada na diagonal. Quando você for tacar as skills no seu alvo, tá vendo? Ó? É exatamente o que eu... Obviamente não com a qualidade do meu desenho, né? Mas enfim. Você consegue perceber que é a mesma coisa, ó? Que eu tô vendo ele angulado, tô vendo ele de ângulo. Então tenha isso em mente quando você for tacar as skills, tá? Que aí você vai acertar muito mais habilidades do que você acertaria normalmente pensando em mirar no boneco. Então esquece o boneco, tenta acertar o pé do boneco, que vai ser mais assertivo, tá? Então basicamente, quando você vai dar um engage, você vai tentar dar o teu Q, esperar os 2 puxões, ou então você vai dar o Q, vai reconjurar e dar o E pra trás, pra já aplicar o slow depois que ele sair do stun. Então ele já vai sair do stun no slow. Você consegue usar o E tanto no meio do caminho do Q, quanto parado assim, ó. Tá? Entendeu? Você consegue usar o Q pra ele estourar a parede, dependendo da distância. Se estiver um pouquinho mais longe, você vai dar o Q, ele vai puxar 2 vezes, vai ficar perto, você termina de puxar com o E, tá? Play bem comum de trash. Deu o Q lá, jogou o W aqui e foi. O teu aliado pega a lanterna e vai vocês dois, tá? Isso funciona de inúmeras maneiras, aí vai ser situacional, vai depender da sua criatividade, enfim. No mais, eu acho que é isso. Você tem que entender como é que funciona a tua matchup, buscar jogar de maneira inteligente com o Thresh. Thresh é um ótimo tempo pra você ficar dentro do mato, esperando o cara passar numa ward, por exemplo. O cara vai passar aqui, você tá com o teu time, você puxa o cara, tá? Enfim, abusa da criatividade é a melhor coisa que você consegue fazer com Thresh, tá? Mas antes de finalizar aqui, eu vou deixar, acho que a dica mais importante do vídeo, né? Não só para Thresh, para qualquer suporte que você for jogar. Tenha o teu item e a tua ward como Smartcast com indicador, tá? Por quê? Deixa eu tentar exemplificar da melhor maneira aqui. Bom, o meu item V, que é a nova ward, né? Antes não tinha essa parada. O meu item de suporte e a minha ward normal. São 3 coisas que eu tenho para ter visão. E o que você tem que ter em mente com isso aqui? Muita gente, quando vai wardar, usa na conjuração rápida e nem sabe que isso aqui existe, mas tá vendo que tá azul o meu cursor? E agora ele ficou verde? Então se ele tiver azul, às vezes ele tá azul, mas ele acaba pegando bem na pontinha, assim, por uma falha de hitbox do jogo. O jogo tá no beta, né? Enfim, mas via de regra, tenha isso em mente. Tá azul, tá fora do mato, tá verde, tá dentro do mato. Então você vai colocar na conjuração rápida com indicador.
E aí você apertou segurou. Enquanto você tá segurando, você tá vendo a hitbox. Quando você soltou, ele coloca a ward. Então, a galera vem aqui, na correria, põe a ward aqui do lado do matinho. Pô, parece até que ela tá dentro do mato. Isso acontece mais do outro lado, tá vendo? Parece que a ward tá dentro do mato. Mas você não tá vendo o champ inimigo aqui dentro, né? Entendeu? Outra coisa importante que você tem que ter em mente de usar isso com pink é o seguinte. Eu tenho uma ward aqui. Aonde eu tenho que colocar uma pink pra pink cancelar a visão da ward? Então, tá aqui, ó. Tem onde ela vai ser setada e olha onde é o campo de visão dela para o cancelamento de ward. Entendeu? Então, se eu colocar essa pink aqui, ó, onde eu vi que o inimigo tem uma ward, que agora tem o pingzinho novo, né? Opa, esses pingzinhos novos. Que você marca, aí ele vai ficar marcado a visão do inimigo, lembra? Então, para eu cancelar essa ward aqui, a minha pink tem que estar nessa área aqui. Se eu colocar dentro desse matinho aqui, ó, eu cancelo ela lá. Do inimigo, né, no caso. Deu pra entender, eu acredito. Então, ela é útil nesses sentidos também. Você sabendo que a pink tá aqui e tendo noção do range dela, você pode usar isso pra colocar o ward um pouquinho mais longe também. E ter visão dos caras fazendo sem que eles saibam que você tá vendo eles. Por exemplo, eles vão achar que estão seguros por causa dessa pink. Mas a sua ward, ela tá um pouquinho mais pra cá. E tá vendo a área de visão dela aqui, ó, o contorno? Que tem em volta o mais clarinho. Então a sua pink, ela tá aqui, fora do range, que é onde pega o controle da pink. Então, ela tá fora do range, porém, o campo de visão dela, ele se estende até aqui. Então você tá conseguindo ver os caras fazendo o dragão, entendeu? Então isso é uma coisa a se ter em mente. Você não tá vendo a vida do dragão, mas você tá vendo que eles estão fazendo o dragão. Nem sempre vale a pena você ter a ward aqui dentro, que você sabe que eles vão quebrar com certeza. O pessoal olha mais dentro do objetivo do que aos arredores. Então, tenta abusar dessa parada de visão. Eu, por exemplo, quando eu vou wardar Baron, eu só coloco uma pink aqui dentro quando eu vou fazer. E aqui, eu evito colocar ward na onde é manjado. Esse bichinho aqui, ele fode bastante, né? Que ele spota as wards em volta. Mas eu não vou colocar minha visão ali dentro. Eu vou colocar a minha visão por aqui, ó. Ou aqui pra cima. Quando abre aqui do lado, ó, dá pra colocar uma visão aqui em cima, que aí você vê o cantinho, se os caras estão fazendo barão. É mais questão de criatividade também, ó. Então, tendo isso aqui, eu coloco a minha ward aqui, ou um pouquinho mais pra cima e tal. Eles não vão passar a lente aqui, talvez, vão passar só ali dentro. Ou então eles vão pôr a pink aqui dentro, ó. E a pink não vai anular essa ward, aí eu vou estar vendo eles fazendo aqui, entendeu? Isso é uma noção de jogo extra que você tem que ter. Questão de build você vai ser bem situacional, tá? Não tem segredo. E no mais eu acho que é isso. Espero aí que consiga ajudar vocês, né? Que estão iniciando com Trash e tal. Eu tô fazendo live na Twitch pra quem quiser acompanhar, né? Às vezes pega uma gameplay ali em tempo real, consegue uma dica e tal, enfim. O link vai estar aí embaixo, beleza? E no mais, se tiver dúvidas aí no que eu puder ajudar, fica à vontade, manda um comentário e tal. O canal tá começando, é o primeiro vídeo. Enfim. Espero ver vocês mais vezes. Agradeço aí todo mundo que acompanhou, deixou um likezinho, principalmente no começo, né, que ajuda bastante. E é isso, cara. Até mais, aproveitem aí.